Voltando aí, pessoal. Bom dia, Kathleen. Bom dia, Janson. Oi! Beleza, nego velho? Bom dia. Bom dia, filho. Bom dia, Alan Gustavo. Bom dia, Matheus Reis. O pessoal nem fala comigo, tá vendo? Vamos lá, amor. Então, vamos lá, ó. Vou dar continuidade aqui, beleza? Para quem quer aprender. Então, falei com vocês que o que? Conjunção subordinativa integrante vai integrar para nós, nem só a oração subordinada. O professor ainda não apareceu. Agora apareceu. Apareceu, nega? Valeu. Uhum. Desculpa aí. Então, né, eu falei com vocês que o que ou o se podem ser para nós conjunções subordinativas integrantes. Elas vão vir quase sempre depois de um verbo e vão introduzir para nós uma oração subordinada substantiva. Show de bola? E não é à toa que ela se chama assim, né? Ela é chamada de substantiva por quê? Porque ela vai exercer as funções sintáticas que o substantivo exerce na oração. Então, na oração, né, o substantivo pode ser um sujeito, ele pode ser objeto direto, não é isso? É assim que é importante nós olharmos a sentença. Então, espero que você volte, e não sei se ele voltará, são orações subordinadas substantivas objetivas diretas. Mas por quê, professor? Porque elas exercem a função de objeto direto em relação à oração principal, a oração que a antecede, perfeito? Lembrando que a oração subordinada é aquela que vai ser integrada pela conjunção, né, subordinativa integrante. Então, que você volte, ela sim vai ser uma oração subordinada substantiva, que funcionando, né, como objeto direto, vai ser classificada como objetiva direta, perfeito? Então, espero que você volte. Não sei se ele voltará, né, que você volte, se ele voltará, são duas orações subordinadas, substantivas, objetivas diretas, tranquilo? Mas por quê? Porque elas funcionam, né, como objeto direto em relação à oração principal. Repare que elas classificam, né, elas vão integrar o sentido dos verbos transitivos diretos. Lá em cima, né, o que você volte, desculpa, vai integrar o sentido do verbo esperar, e aqui embaixo, se ele voltará, vai integrar o sentido do verbo saber, né? Não sei o que, se ele voltará. Espero o que você volte. Tranquilo? Já aqui embaixo, ó, é importante que estudemos ou que estudem muito para a prova. É importante isso. Isso é importante. O que é importante? Que estudem muito para a prova. Repare que quando nós, na oração, procuramos um sujeito, né, nós perguntamos sempre ao verbo. Então, perguntemos a ele lá, ó. Perguntemos, desculpa, ao verbo ser. Não? O que é importante, né? Isso é importante. Que estudem muito para a prova. Show de bola? Então, assim, ó, já sei qual é a função sintática da oração, que estudem muito para a prova. Ela funciona como sujeito da oração principal. Então, o que é importante, né, isso, ó, que estudem para a prova. Perfeito? Que estudemos muito para a prova. Show de bola? Se vocês quiserem fazer análise, né, simples, é só o quê? Colocar o isso no lugar da oração toda. Já que eu posso trocar o quê por isso? E assim confirmar que eu estou diante de uma oração subordinativa integrante, eu posso também analisar a frase somente com isso. Eu posso colocar o isso no lugar da oração toda. Então, isso é importante. O que é importante? Isso. Que estudem muito para a prova. Pegaram o bizu? Então, que estudem muito para a prova funciona como sujeito da oração principal. Então, como é que nós vamos classificar, meus amores? Uma oração subordinada substantiva subjetiva é a oração que sempre funciona como sujeito da oração principal. Perfeito? Tranquilo? Pegaram? Qual o bizu que eu dou a vocês aqui, ó? E daqui a pouco, na próxima página, eu vou dar isso aqui de forma mais ampliada, de forma mais ampla, né? Comecei a frase com o verbo ser de ligação, é importante, é essencial, era necessário que. Eu sempre botei o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva. Sempre a oração que vai vir depois, né, introduzida pela conjunção subordinativa integrante, ela vai sempre funcionar como sujeito da oração principal. Qual é o bizu, professor? Não escutei. Qual é o bizu? Quando a oração principal iniciar-se, né, com o verbo ser de ligação. Então, é importante que, é essencial que,
era necessário que, tranquilo, iniciou-se a sentença com o verbo de ligação, com o verbo ser de ligação, eu já sei que a oração, né, subordinada vai funcionar como sujeito da oração principal. E assim, nós a classificaremos como oração subordinada substantiva subjetiva. Tranquilo? Mesma coisa acontece aqui embaixo, ó. Aqui embaixo é bizu também, eu posso gravar esse bizu. Sabe-se que o retorno às aulas, né, de aula, perdão, sabe-se que o retorno às salas de aula irá demorar, certo? Toda vez que aparecer o verbo saber, transitivo direto, ele aparecer acompanhado do ser, esse ser será sempre pronome passivador. Vou jogar a frase na voz passiva. É igual aquele caso, ó, compra-se casa, a casa é comprada. Vendem-se carros, os carros são vendidos. Mesma coisa acontece aqui. Se aparecer o verbo transitivo direto acompanhado do ser, esse ser vai ser sempre pronome passivador. Quer dizer o quê? Que o sujeito se encontra na oração depois. Então, o sujeito ali, ó, sabe-se o quê, né? O que sabe, né? Sabe-se o quê? Que o retorno às salas de aula irá demorar. Sabe-se isso, isso é sabido por nós. Então, o que é sabido por nós, meus amores? Que o retorno às salas de aula irá demorar mais um pouquinho, certo? As escolas têm que se, né, estruturar para que isso aconteça. Então, sabe-se isso, isso é sabido, né? Então, o que é sabido por nós? Que o retorno às salas de aula irá demorar. Então, toda vez que a oração iniciar-se com o verbo transitivo direto, acompanhado do ser, eu vou desconfiar de cara. Quando isso acontecer, a oração que vai ser introduzida pelo que ou pelo ser vai sempre exercer a função de sujeito. Perfeito? É bizu. Então, sabe-se que, certo? Ó, acredita-se que. Show de bola? Então, sempre vai ser. Professor, Fala comigo, nego. então, sempre que a oração for integrante, ela é objeto direto? Não, nem sempre não. Ela vai, quando a conjunção subordinativa integrante, ela vai introduzir para nós uma oração subordinada substantiva, que vai exercer funções sintáticas em relação à oração principal. Nas duas primeiras ali, negócio, espero que você volte, não sei se ele voltará, as duas sim funcionam como objeto direto, tranquilo? Até porque eu parei ali, ó. Se eu paro no espero, negócio, qual pergunta surge? Se eu paro ali depois do verbo esperar, qual pergunta surge, nega? Hein, Carol? Qual pergunta surge? Espero, né? Espero o quê, professor? Espero o quê? Surgiu a pergunta o quê? O verbo é sempre transitivo direto, é automático. Se ele é transitivo direto, a oração que o completa vai quê? Vai exercer a função de objeto direto. Então, espero o quê? Espero isso, né? Que você volte. Então, que você volte é uma oração subordinada substantiva que vai exercer a função de objeto direto. Por quê? Porque ela completa o sentido do esperar, que é um verbo transitivo direto. Pegou, Carol? Olha aqui embaixo. Sei se ele voltará. Eu sempre, para ficar mais fácil, ó, vocês sempre vão separar as orações. Façam um risco, né, uma linha antes do que ou antes do ser. Porque a oração principal é aquela que vem antes do que ou do ser. E a oração subordinada substantiva é aquela que vem depois do que ou do ser. Tranquilo? Então, separei ali, ó, não sei. Se eu paro não saber ali, não sei, qual pergunta surge, Carol? Oi, professor, pode não. Não sei o que, né, cara? Se eu parar ali, não sei. Isso aqui é matéria que nós vimos lá atrás. Vocês viram lá atrás isso já. E eu falei com vocês o quê? Eu apontei a vocês os termos da oração, não apontei? Eu ensinei a vocês lá objeto direto, tranquilo? As orações subordinadas substantivas elas vão ter essa função sintática. Quando eu paro ali, eu não espero, ó, está oculto. Qual o pronome está oculto ali, Carol? Não é eu? Eu espero. Quando eu paro no espero, qual pergunta surge, neguinha? O quê? Espero o quê? Quando eu paro de novo ali embaixo, ó, não sei, ó, eu não sei, está oculto o sujeito eu. Quando eu paro e eu não sei, qual pergunta surge, Carol? O quê também, né? Perfeito. Quer dizer o quê? Que o saber, o verbo saber ali, que é o sei, né, e o esperar, são dois verbos transitivos diretos. Quer dizer o quê? Que a oração que vem depois, né, vai exercer a função sintática de objeto direto. Entendeu, neguinha? Repare que o se ele voltará e que você volte, ó, são sentenças que vão completar o quê? Vão completar o sentido dos verbos transitivos diretos. Espero o quê? Resposta, que você volte. Não sei o quê? Se ele voltará. Pegou o bizu, negona? Ambas as orações, elas completam, né, o sentido de verbos transitivos diretos. Foi, neguinha? Fala comigo se entendeu. Foi, professor, entendi. Já aqui embaixo, olha só aqui embaixo, ó, é importante que estudem muito para a prova. Quando nós queremos achar o sujeito na oração, né, nego? Perguntamos ao verbo, não é isso? Ó, então, é importante. Ó, eu perguntei ao verbo ser, que iniciou a sentença. O que é importante? Resposta. Que estudem muito para a prova. Então, isso é importante. Ó. Troquei o que por isso, ó. Esse que é conjunção subordinativa integrante, beleza? Show de bola? Qual é o bizu que eu dei a você?
Para saber se o que ou se o se é conjunção integrante, eu vou trocá-lo pelo isso. Então, é importante isso, ou isso é importante. Quando eu quero achar o sujeito, eu pergunto ao verbo, não pergunto? Então, perguntei a ele, ó, o que é importante? Ó, resposta, que estudei muito para a prova. Essa resposta é o sujeito da oração principal. Pegou esse ou não pegou, Carol? Lembrando, qual o bizu aqui, ó? Sempre que a oração, né, que vai ser introduzida pelo que, sempre que ela funcionará como sujeito, ó, a oração principal, que é a oração que vem antes do que, ela vai ser iniciada por verbo de ligação, né, verbo ser. Então, é importante que, é essencial que, é necessário que. Pegou o bizu? Sempre que a oração principal iniciar-se com o verbo ser de ligação, a oração que vai ser, né, a oração que vai ser introduzida pelo que, vai ser sempre sujeito, né? Vai ser sujeito da oração principal. E assim nós a classificaremos como oração subordinada substantiva subjetiva. São aquelas que funcionam como sujeito da oração principal. Pegou, Carol, ou não? Fala comigo de novo. Professor, Fala comigo. Pegou não, né? Vamos lá aqui, então. Olha só aqui, ó. Vamos lá. Professor, Oi, neguinho. eu peguei, só que tá ruim aqui de entrar o microfone e toda hora demora. Ah, tá bom, neguinha. Show de bola. Então, aqui, ó, melhor aqui, ó. Vou passar lá para a classificação das orações, ó. Então, classifica essa oração subordinada, né, substantiva em diversas formas, né? Isso, ó. Lembrando que a oração subordinada substantiva vai ser o quê? Vai ser introduzida pelo que? Conjunção integrante, perfeito? Então, aqui, ó, número 1. Oração subordinada substantiva subjetiva. É aquela que funciona como sujeito da oração principal. Aí tem aqui os exemplos, ó, onde vou de cara, né, são os bizus, para eu de cara saber realmente para classificar a oração. Então é necessário que faça essa cirurgia urgentemente. Pegou o bizu? Toda vez que eu iniciar a oração com o verbo ser de ligação, ela vai ser subjetiva. A oração depois, né, com o que, vai ser subjetiva. Por quê? Vai funcionar como sujeito. Então é necessário que... O que é necessário? Que faça essa cirurgia urgentemente. Então é necessário que, é essencial que, é importante que, se a frase aparecer assim, cara, a oração depois, né, com o que, vai ser sempre, né, subjetiva. Vai sempre ela funcionar como sujeito da oração principal. Pegou o bizu? Sempre que nós iniciarmos a oração principal com o verbo ser de ligação, é necessário que, é essencial que, é importante que, sempre que isso acontecer, a oração depois, né, a oração que vem depois, introduzida pela conjunção subordinativa integrante, vai funcionar como sujeito. E assim, né, aqui embaixo, aqui em cima, aqui em negrito, ó. E assim vai ser o quê? Classificada por nós como oração subordinada substantiva subjetiva. Show de bola? São aquelas que funcionam como sujeito da oração principal. Show, meus amores? Foi alguma dúvida em relação a isso aqui, ó? Aí coloquei aqui, ó, outros exemplos, né? Que facilita para nós classificar mais orações em subjetiva, né? Aquelas que funcionam como sujeito. Então aqui, ó, urge, né? Toda vez que iniciar-se a oração com verbos unipessoais, né? Acontecer, constar, consta que. O que consta, né? Que você, né, não fez a prova. Então, consta que você não fez a prova. Consta, o que consta, professor? Consta isso, né? Que você não fez a prova. Esse que você não fez a prova é o quê? É sujeito do verbo constar, né? Por quê? Porque é um verbo unipessoal. Então, quando aparecerem esses verbos, né? Isso, ó, já sei de cara que a oração que vai ser introduzida pelo que ou pelo se vai ser sujeito. Então, urge que você volte aos estudos. Urge o quê? O que urge, né? Que você volte aos estudos. Urge isso. Consta que você foi aprovado. Então, o que consta, né? Consta o quê? Que você foi aprovado. Eu perguntei o verbo, né? A resposta sempre será o nosso sujeito. Tranquilo? Consta isso. Isso consta. O que consta? Que você foi aprovada. Show de bola? Show? Parece que, né, você foi aprovada. Parece, o que parece, né? Parece isso, ao parecer também. Show? São verbos unipessoais que vão trazer para nós, né, a oração subordinada substantiva subjetiva. Perfeito? E ali embaixo, letra B, ó, para aquele caso que eu falei com vocês, né? É necessário que eles façam o trabalho. É certo que você virá reunião. Show? Iniciei a oração com o verbo ser de ligação. É necessário que, é certo que, é importante que. Eu já sei de cara que eu estou diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Perfeito? É a oração que vai vir, né? Ali, ó, negriteio aqui, ó, negriteio é necessário, certo? Mas oração mesmo é a oração que vem com o quê? Então, que eles façam o trabalho, né? Essa oração que vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva subjetiva. A oração negritada ali é a oração principal. Sempre é importante que vocês, né, risquem, separem as orações. A oração antes do que? A oração principal. A oração que vem depois do que, né? Conjunção integrante é uma oração subordinada substantiva.
Primeira classificação dela é o quê? Né? Subjetiva. É aquela que funciona como sujeito da oração principal. Show de bola? Qual bizu, né? Iniciou-se a oração com o verbo ser de ligação, aparece muito em prova. É necessário que, é importante que, certo? Já sei de cara que estaremos diante de uma oração subordinada substantiva subjetiva. Isso é bizu. Show? Olhou para a oração, iniciou-se, né? Ela se iniciou com o verbo ser de ligação, já sei que ela é subjetiva. Perfeito? Então aqui, ó, outro caso, né? O caso de letra D. Verbo transitivo direto na voz passiva analítica também, né? Vai exercer a função de sujeito. Então, ó, foi aprovado que ele era inocente. Perdão, foi provado que ele era inocente. O que foi provado, né? Isso, que ele era inocente. Lembrando a vocês, quando eu quero achar o sujeito, eu pergunto ao verbo, cara, ó. Então, toda vez que a frase, né, tiver na voz passiva analítica, a locução verbal foi provado, foi previsto, já sei também de cara que a oração que vai vir partindo do quê? Vai ser uma oração subordinada substantiva subjetiva, né? Já que ela funciona como sujeito. Show? Foi previsto isso, que o preço da gasolina aumentaria. Então, o que foi previsto? Isso, que o preço aumentaria. Então, o que o preço aumentaria é o sujeito da oração, né, principal. Tranquilo? Então, se aparecer nessa forma, foi provado que, foi previsto que, já sei também que a oração, né, que vai vir com o que, vai ser sujeito, né, vai ser subjetiva, vai exercer a função de sujeito em relação à oração principal. Tranquilo? E aqui, ó, eu pulei a C, tá vendo aqui, ó, pulei a C. A C é esse caso aqui, ó. Sabe-se que, certo? Percebe-se que apareceu o verbo transitivo direto. Acompanhado do C, eu também não vou raciocinar nada. Já sei o quê? Que a oração que parte do quê vai ser oração subordinada substantiva objetiva. Perdão. Oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê, professor? Porque ela funciona como sujeito. Se aparecer transitivo direto verbo acompanhado do C, esse C só pode ser o quê? Pronome passivador, não é isso? Jogar a frase na voz passiva analítica. Show de bola e passa a ser o nosso sujeito. Então, sabe-se isso, né? Isso é sabido por nós. Então, o que é sabido por nós? Que o retorno às salas de aula irá demorar. Tranquilo? Percebe-se que os alunos, né, poucos alunos acompanham a aula. Percebe-se isso? Isso é percebido por nós, né? O que é percebido por nós? Que poucos alunos acompanham a aula, né, fielmente. Perfeito? Então, ali, ó, vai ser o sujeito da oração principal. Tranquilo? Então, sabe-se que, percebe-se que é bizu também. Começou a frase assim, nem preciso raciocinar muito. A oração depois, né, com o que vai ser oração subordinada substantiva subjetiva. Tranquilo? Qualquer dúvida, por favor, abram os microfones. Não hesitem em fazer isso. Show? Belezinha? Oração, ó. Segundo caso, oração subordinada substantiva objetiva direta. É aquela que vai exercer a função de objeto direto em relação à oração principal. Vai bem fácil. Por que é fácil, professor? Porque eu vou partir do verbo, ó. Todos querem isso, que você tenha sucesso profissional, que você tenha sucesso profissional. Show de bola? Quem querem, né? Todos. Está ali claro ali o sujeito, né, simples, né, representado pelo pronome definido todos. Perfeito? Todos querem. Separei sempre. Vou sempre separar, ó. Separo sempre o quê? Antes do quê? Não separo? A oração antes do quê? A oração principal. E a oração do quê? Vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva. Perfeito? Vou ter que agora classificá-la sintaticamente. Então, todos querem. Se eu parar ali, ó, todos querem, qual pergunta surge, Carol? Todos querem. Se eu parar ali depois do querem, qual pergunta surge? E aí, Nicole, e aí, Catherine, qual pergunta surge ali, ó? Todos querem. E aí, qual pergunta surge? Todos querem. Depois vai querer? O quê? Perfeito. Quer dizer o quê? Que o querer é transitivo direto, tranquilo? Se ele é transitivo direto, desculpa, a oração que vem depois dele vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva objetiva direta, uma vez que ela, né, vai o quê? Exercer a função de objeto direto em relação à oração principal. Reparem que ela completa ali, ó, ela vai completar o quê? O sentido de um verbo transitivo direto. Tranquilo? Então, todos querem o quê, né? Que você tenha sucesso profissional. Então, que você tenha sucesso profissional completou, né, o sentido do verbo querer. Tranquilo? Olha aqui embaixo, ele verificou se todos estavam presentes. Ele verificou isso. O se ali, ó, o se e o que vão ser o que para nós? Conjunções integrantes, não é isso? Vão introduzir o quê? Uma oração subordinada substantiva. Então, sempre vou separar antes do que ou antes do se. Então, ele verificou, separei ali, ó, show de bola? Ele verificou uma oração principal. Se todos estavam presentes, é o quê? Uma oração subordinada substantiva. Vou ter que agora classificá-la, certo? Se eu parar ali, Carol, ele verificou? Qual pergunta surge, meu amor? Fala comigo, neguinha. Ele verificou. Qual pergunta surge ali? O quê?
Perfeito. Verificar também é transitivo direto. Então, se todos estavam presentes, né? O professor Fabiano verificou se todos os alunos estavam presentes. Mesma coisa, ó, ele verificou o quê? Fabiano verificou o quê? Se todos estavam presentes, é o quê? Funciona como já direto da minha oração principal. Vai completar o verbo verificar. Verificou o quê? Se todos os alunos estavam presentes, né, assistindo a aula, né, fielmente. Tranquilo? Então, se todos estavam presentes, vai ser o quê? Uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tranquilo? É só olhar para a frase. É como se nós estivéssemos classificando, né, os termos da oração no período simples. Não muda nada. Perfeito? Se vocês quiserem, pode o quê? Usar o pronome isso para ficar no lugar da oração toda. Então, todos querem isso. Todos querem o quê? Isso. Né? O isso é o quê? Completa o verbo querer, transitivo direto. Tranquilo? Ele verificou isso. Ó. Verificou o quê? Se eu verificar, pede preposição, perdão, faz a pergunta o quê? Ele é transitivo direto. Então, esse isso é o quê? Funcionará como o quê? Objeto direto. Show de bola? Eu posso fazer isso aqui também para facilitar a minha análise. Show de bola? Olha aqui, então, aqui, ó, 3 e 4, ó. São as orações, né? Oração subordinada substantiva objetiva direta, perdão, indireta e completiva nominal. Ambas vão vir o quê? Preposicionadas. Então, assim, o que era de costume, né? O que era de costume aqui? Separar antes do quê? Perfeito? Ou do ser. Só que a objetiva indireta e a completiva nominal, elas vão vir preposicionadas. Então, assim, vou separar sempre antes da preposição. Show? Se eu souber de cara que elas são preposicionadas, né? Já sei o quê? Só posso ficar nessa dúvida. Objetiva indireta ou completiva nominal. Tranquilo? Qual é a diferença, pessoa? Qual é a diferença clássica delas? A objetiva indireta é aquela preposicionada que vai completar o quê? Vai completar um verbo. E a completiva nominal vai funcionar como o quê? Complemento nominal, não é isso? Vai completar com preposição sentido de um nome, de um substantivo, de um adjetivo, perfeito? A diferença clássica é essa. Então, assim, se a oração aparecer preposicionada, é só o quê? Nós olharmos o que vem antes. Olha aqui, ó, ele me convenceu de que eu estava errada. Separei o quê? Antes do D. Preposição, não é isso? Ele me convenceu disso. Troquei o quê por isso? Confirmando o quê? Ratificando que eu estou diante do quê? De uma conjunção subordinativa integrante. Mas olha só, o bizu ali, ó. Apareceu a preposição de com isso, ó. Ele me convenceu disso. Tranquilo? Ó. Por quê, pessoal? Porque ela veio preposicionada. O de contraiu-se com isso. Contraiu-se com o pronome isso. Então, ele me convenceu disso, de que eu estava errada. Pegaram? Então, se a oração, se o quê? Aparecer precedido de preposição, já sabemos o quê? Que vai ser objetiva indireta ou completiva nominal. É só olharmos o que vem antes, meus amores. Ó, convencer é um verbo ou convencer é um nome? Falem comigo, por favor. Verbo. Então, ele me convenceu disso, né? De que estava errada. Então, assim, ó, se aparecer preposicionada, já sei que podem ser só duas. Objetiva indireta ou completiva nominal. É só olharmos o que vem antes, meus amores. Ó, se convencer é um verbo, né? Só pode ser o que essa daí? Uma oração subordinada substantiva, objetiva indireta. Que ela completa com preposição um verbo, não é isso? Ó, objeto indireto, ele completa um verbo transitivo indireto, aquele que vai reger o quê? Preposição. Quando eu paro ali no ela, ele me convenceu, a pergunta surge, né? De quê? Me convenceu de quê? De que eu estava errada. Pegaram o bizu? Olha aqui embaixo. As crianças necessitam de que cuidemos delas. Então, as crianças necessitam disso, ó. Repara ali, ó. Antes do que apareça a preposição. Já sei o que de cara, que pode ser o quê? Indireta ou completiva nominal. É só olhar o que vem antes, meus amores. Ó, necessitar é verbo ou é nome? Fala comigo. Está até conjugado, ó. Tá concordando com o sujeito. Ó. As crianças necessitam, elas necessitam. Necessitar é um verbo, não é um verbo? Ó. Então, de que cuidemos delas vai ser o quê? Vai ser uma oração subordinada. Obrigado, Léo. Oração subordinada, substantiva, né, objetiva indireta. Uma vez que ela vai completar, por meio de preposição, um verbo. Então, assim, não se aparecer preposicionada nisso, vai ser o quê? Ou vai ser, isso, ó, objetiva indireta ou completiva nominal. Perfeito? É só nós olharmos o que vai vir antes. Se for um verbo, objetiva indireta. Se for um substantivo, se for um nome, vai ser o quê? Completiva nominal. Show de bola? Olha aqui embaixo, ó. Virar a página aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela também virá preposicionada, igualzinha a objetiva indireta. O que as diferencia, né? A completiva nominal vai ser o quê? Vai completar um substantivo abstrato, um adjetivo, né? Vai completar um nome, não um verbo. Olha aqui embaixo, aqui em cima, perdão.
tenho medo de que dirijas à noite. Então, tenho medo disso, ó. De novo, ó. Também, né, veio o quê? Preposicionada. Só que aqui, ó, medo é o quê? Medo, eu vou sempre olhar o que vai vir antes. Se for um verbo, objetivo indireta. Se for um substantivo, vai ser o quê? Completiva nominal. Até porque, né, até porque a completiva nominal, né, o nosso complemento nominal, vai completar o quê? Substantivos abstratos. Aí medo é o quê? Indicou o sentimento, não é isso? Medo não é sentimento, né? Então, abstrato derivou de um verbo, derivou de um adjetivo ou, né, indicou o sentimento. Então, medo, ó, certo? Ó, é um sentimento. Então, assim, tenho medo de quê, né? De que diriges à noite. Então, de que diriges à noite, de que diriges à noite, completou com preposição um substantivo abstrato, completou um nome e não um verbo. Então, por isso que vai ser o quê? Completiva nominal. Vai funcionar como complemento nominal. Tranquilo? Olha aqui embaixo. Ó, restou a saudade. De quê? Né? Do que vivemos. Então, também preposicionada é só o quê? Olharmos o que vem antes. Saudade. Ó. A saudade é um substantivo, não é isso? Abstrato por quê? Porque é algo que sentimos. Tranquilo? Ó. Indicou o sentimento é abstrato, é substantivo abstrato. Então, é só nós olharmos o que vai vir antes, meus amores. Se for um verbo, objetivo indireta. Se for um nome, complemento nominal. Perfeito? Não tem como errar. Show? Tranquilo? Se for assim, ó, tenho orgulho, né, de que vocês se tornaram. Tenho orgulho do que vocês se tornaram. Pergunto a vocês. Tenho orgulho do que vocês se tornaram. Então, do que vocês se tornaram, vai ser o que, meus amores? Objetiva indireta ou completiva nominal? Falem comigo aí, ó. Tenho orgulho do que vocês se tornaram. Vai ser o que essa oração aí? Vai ser completiva nominal ou objetiva indireta? Ela funciona como complemento nominal ou objeto indireto? Por favor, falem comigo aí. Tenho orgulho do que vocês se tornaram. E aí, vai ser o quê? Objetiva indireta ou completiva nominal? Completiva nominal, desculpa, falando muito rápido. Estou dando uma lei de... Perfeito, Carol. Perfeito. Por quê? Né? Porque o orgulho é o quê? É um substantivo, não é? Eu tenho orgulho, né? Um sentimento nisso, ó, que vem também né? Vem também de um verbo, né? Orgulhar-se. Então, assim, abstrato, né? Substantivo abstrato é aquele que vem de verbo, show de bola, ou, né, que vai indicar para nós sentimento. Então, orgulho é um sentimento. Né? Tem orgulho do que vocês se tornaram. Perfeito? É só nós olharmos o que vai vir antes. Perfeito? Foi? Se eu falo assim agora, amores, ó, lembrou-se de que, né, havia prometido alguma coisa. Então, lembrou-se de que havia prometido algo. E aí? Lembrou-se de que havia prometido algo. Qual vai ser a oração agora? De que havia prometido algo. Vai ser o quê? Objetiva indireta ou completiva nominal? Lembrou-se de que havia prometido algo. E aí? Esse de que havia prometido algo vai ser o quê? Objetiva indireta ou completiva nominal? Qual a resposta? Lembrou-se de que havia prometido algo. E aí? Completou um verbo ou completou um nome? Perfeito, brigadão. É isso mesmo, perfeito. Obrigado mesmo. Show de bola. Completou um verbo. Então, lembrou-se de quê? Lembrou-se disso. Ó. Se aparecer preposicionada, é só olharmos o que vai vir antes. Se for um verbo, objetivo indireta. Se for um nome, um substantivo, né? Vai ser o quê? Completivo nominal. Show de bola? Vamos lá, então. Ó. Questão 5. Ó. Classificação 5. Oração subordinada substantiva predicativa. Qual é o bizu aqui? Ó? Qual é o bizu? A predicativa, o verbo de ligação que aparece iniciando lá a subjetiva, vou colocá-lo antes do que. A diferença é essa. Show de bola? Na subjetiva, eu vou iniciar a frase com o verbo ser de ligação. É necessário que, é prescindível que, certo? Na predicativa, o que eu faço? O verbo de ligação ser vem antes do que. Perfeito? Aqui, ó. Meu medo é que você não volte. Meu medo é esse, que você não volte. Percebeu aqui, ó? Que o verbo ser de ligação não iniciou essa sentença. Não coloquei no início, eu coloquei antes do que. Toda vez que, ó, separei antes do que ali, ó, toda vez que o verbo ser de ligação aparecer antes do que, vai ser oração predicativa. Como assim, professor? Não entendi nada. Explique melhor. Olha aqui, ó. Eu vou transformá-la em subjetiva. É meu medo, né, de que você não volte. Reparou ali, ó? Coloquei o verbo ser iniciando a frase, eu tenho uma subjetiva. Eu quero agora transformá-la na predicativa. O que eu faço? Vou colocar o verbo ser em que eu iniciei a frase para antes do que. Então, meu medo é que você não volte. Pegaram? Olha aqui, ó. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Não é isso? Ó. Reparem que o verbo ser de ligação apareceu antes do que. Mas eu posso, sem querer, transformá-la em subjetiva. Como é que eu faço isso? Ó, eu vou iniciar a oração
com ele. Então, é nosso maior desejo que todos sejam aprovados. Eu posso brincar até com elas, perfeito? Eu vou brincar com as orações. A predicativa, o verbo ser de ligação, aparece sempre antes do que. E a subjetiva, né? O verbo de ligação ser, aparece iniciando a frase. Então, é nosso desejo, né, que todos sejam aprovados. Vai ser o que agora? Vai ser subjetiva. Pegaram? Agora, se eu coloco o verbo ser antes do que, passou a ser predicativa. Show de bola? Olha aqui em cima, ó. Meu medo é que você não volte. Meu medo é esse, ó. Repare que o verbo ser de ligação, né? O verbo ser no singular, apareceu antes do que, trazendo para nós uma oração subordinada substantiva predicativa. Perfeito? Isso cai muito para vocês em prova aí fora. Cai muito em concurso militar, outros concursos aí fora. Beleza? Show? Então não vou errar. Eu posso brincar com ela, eu posso transformá-la na subjetiva, colocando o verbo ser, iniciando a frase. Tranquilo? Iniciei a frase com o verbo ser, subjetiva. Tranquilo? Professor, o verbo ser vem antes do verbo, é isso que você falou? Antes da oração, entendi. Olha só. O verbo ser, quando ela for predicativa, vem sempre antes do que. Tá vendo ali, ó? Meu medo é que você não volte. Nosso maior desejo é que todos sejam aprovados. Repara ali, Carol, que o verbo ser ali, ó, o verbo ser de ligação, que é o é, ele aparece antes do que. Quando isso acontecer, vai ser o quê? Vai ser uma predicativa. Show de bola? Oração subordinada substantiva predicativa. Agora eu vou transformá-la, negona, na subjetiva, né? Aquela que funciona como sujeito. Como é que eu faço isso? Ó, é só colocar o verbo ser iniciando a frase. Pegou ou não pegou? Ficaria assim, ó. É nosso maior desejo que todos sejam aprovados. Eu mudei a oração. Agora ela passou a ser o quê? Passou a ser subjetiva. Passou a funcionar como sujeito. Pegou ou não pegou, Carol? Fala comigo. Ó, toda vez que ela for predicativa, o verbo ser de ligação, né, o verbo ser ali, ó, vai aparecer antes do que? Show de bola? Então, nosso maior desejo era que todos, seria que todos, o verbo ser ali, ó, o ser aparecendo, esse ezinho aí com acento é o verbo ser no singular, tranquilo? Apareceu o verbo ser antes do que, já sei de cara que eu tenho uma oração subordinada substantiva predicativa, perfeito? Agora, se eu colocar o verbo ser iniciando a frase, passou a ser o quê? Subjetivo. Então, era nosso maior desejo, ou é nosso maior desejo que todos sejam aprovados. Pegou, Bizu? Olha aqui, ó, aqui, eu vou voltar aqui rapidinho para você ver. Ó. Olha, eu botei aqui. Show, né, agora? Vou rapidinho, vou voltar aqui para você. Ó. Voltar para fazermos juntos aqui. Olha aqui, ó. Voltei aqui rapidinho. Como é que nós mudaríamos aqui, ô, Carol? Aqui, ó, aqui embaixo, a letra B de bola, verbo de ligação. Como é que eu posso transformar essas duas orações aqui, ó? É necessário que e é certo que. Como é que eu posso transformá-las na predicativa? Como é que eu faço isso? Fala comigo. É só arrastar o quê? É só arrastar o verbo ser para onde, ó? Para antes do que. Ficaria como aí? Fala comigo aí, Carol. Ficaria como a oração? Gente, por favor, eu falo Carol, porque eu sei que os outros participam também. Então, Kathleen, todos os alunos aqui geral, beleza? Como é que eu vou mudar a frase aqui para transformá-la na predicativa? Por favor, falem comigo aí, para encerrar essa aula de agora e voltar depois. Como é que eu posso mudar, gente? Ó, para transformar a subjetiva na predicativa é só o quê? É só arrastar o verbo ser para antes do que. Ficaria como, então? Hein, meus amores? Falem comigo! É necessário que eles façam trabalho. Como é que ficaria? Ó? O necessário é que eles façam trabalho. Só isso. Eu vou trazer o quê? O verbo de ligação iniciando a frase, eu boto para perto do quê? Somente isso. É certo que você verá reunião. Não é isso? Ó? Perfeito. Obrigado. Obrigado, Carol. Então, o certo é que você, né, vá à reunião. Tranquilo? Ó? Vou só trazer o verbo ser para perto do nosso quê? Tranquilo? Olha só. Vou terminar aqui a aula rapidinho, para dar tempo de nós voltarmos aqui na hora certinha, né? 11, meio-dia, já meio-dia 10 nós voltamos rapidinho, não é isso? Meio-dia 10 ou meio-dia? Meio-dia, né? Acho que meio-dia nós voltamos, não é isso? Meio-dia, meio-dia 40? Acho que é meio-dia 10. Meio-dia 10, não é isso? Meio-dia 40, meio-dia 50, não é isso? Vou parar aqui rapidinho aqui e volto com você daqui a pouquinho, beleza? Até daqui a pouco então. Beijo grande.